Olá, estudante do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre ângulo. Vamos lá? Olha só, então como que você determina um ângulo? Como que a gente pode identificar situações? Então o ângulo ele é formado por duas semirretas. Aqui nesse caso da tesoura a gente tem uma semirreta, duas semirretas e aqui nós temos o ângulo, que vai formando a indicação dessa angulação, essa abertura que formou o ângulo, tá bom? E aí, o ângulo, ele é toda a região convexa ou não do plano delimitada por duas semirretas que partem da mesma origem, tá? A origem é onde ela começa a sair, né? Começa a criar, tá bom? E aí, a semirreta, o que é uma semirreta, né? Quando nós marcamos um ponto numa reta, aquela reta infinita lá que você já conhece, quando nós marcamos um ponto sobre ela, ela fica dividida em duas partes. E cada uma dessas partes representa o quê? Uma semirreta. Ou seja, ela não é a reta completa, ela é uma semirreta, tá bom? E agora, quando a gente tem a representação aqui de um ângulo, olha só. Então aqui a gente tem a representação dele, onde ele parte da origem, né? E ele tem essa semirreta aqui, e ele parte da origem e tem essa semirreta aqui, que é dividida pelo pontinho B, né? E aqui pelo pontinho A. Essas angulações, elas podem ser indicadas como, né? Ângulo AOB, ou seja, a gente tem o ângulo AOB, ou também pode ser indicada como ângulo BOA, ou simplesmente ângulo O. São notações. As três estão corretas, pode ser utilizada qualquer uma delas. Esses ladinhos que nós temos aqui, que é o lado OB e o lado OA, é exatamente o lado do ângulo. Ele representa o lado desse ângulo. Então essa é uma forma da gente representar, tá bom? E agora, quando traçamos, né, no plano duas semirretas da mesma origem, né, como está representado aqui nessa figura, então essas duas semirretas, a gente pode observar que a gente tem, né, dois ângulos formados, um ângulo na parte interna e um ângulo na parte externa. E nisso, quando for trabalhar, quando for estudar cada vez mais os ângulos, isso vai estar sempre indicado, tá? Então tem esse ângulo aqui dessa parte interna e esse ângulo mais amarelinho da parte externa, tá bom? Então, para isso, nós vamos usar, né, um pequeno arco, como vocês podem observar nessa figura a seguir. Então, esse arco, ele vai indicando qual ângulo você está usando. Então, aqui está usando o ângulo interno. Ah, se fosse o ângulo externo, a gente indicaria esse arco para fora. E assim por diante, tá? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com o ângulo interno, a parte interna desse ângulo, tá bom? Então, como falei, a gente pode indicar como AOB, né? O ângulo AOB, o ângulo BOA ou o ângulo O, e isso para se referir ao mesmo ângulo, tá? É uma questão de notação, tá joia? Então, e como podemos medir, atribuir a abertura desse ângulo? Olha só, né? Então, como aqui na tesoura, né? A gente pode observar, então a gente tem uma semirreta, outra semirreta, e aqui a gente tem o ângulo. Então, para verificar um pouquinho sobre isso, a Flávia faz diversas manobras de skate, veja como que podemos indicar a medida de um ângulo em relação ao giro que ela faz. Olha só, então, quando ela faz um giro completo, então a gente tem uma volta completa. Quando ela faz meia volta, a gente tem ali a meia volta, né? Quando a gente vê que ela faz uma outra manobra, pouquinho, quase para completar um giro completo, a gente tem 3/4 de volta. E nesse caso aqui, a gente tem 1/4 de volta, que representa, né, que ela andou, fez meia ali, né? Começou metade da metade, né, de uma volta, tá bom? Então, são representações que a gente pode relacionar com ângulos também, tá bom? E esses giros, eles podem ser representados conforme essas figuras aqui, que são relacionadas aos nossos ângulos, como meia volta, 3/4 de volta, uma volta completa e também 1/4 de volta, tá bom? Então tá jóia. E você já acessou o Matific? Já jogou? Se não acessou, entra lá na plataforma www.matific.com.br, tá bom? Acesse, tem vários jogos esperando por você. Bom, então nesse vídeo nós falamos sobre ângulo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.